Olá, olá meus amigos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começando mais um devocional, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Estamos firmes no nosso propósito. Vou pedir para você curtir o vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, que você possa comentar aí nos comentários, Jornada Feliz 2026, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Então, cada dia nós estamos entregando uma chave para que você tenha um ano aí abençoado, extraordinário na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele diz aqui que a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Você é um homem, uma mulher de fé? Você tem fé? Você é uma pessoa de muita fé? Jesus mostrou que tem vários níveis de fé. Para alguns ele repreendeu, homens de pequena fé, por que duvidaste? Outros ele elogiou, homem, grande é a tua fé. Nem em Israel encontrei tanta fé. Então você vê que tem vários níveis de fé. E você, qual o seu nível de fé? Uma fé grande, uma fé pequena, uma fé mediana, uma fé medíocre, uma fé viva, uma fé ativa, uma fé perseverante, uma fé poderosa. Então essa é a chave de hoje. Tenha fé. Você quer ter um ano abençoado? Tenha fé. Tende fé em Deus. É isso que você precisa, para que você viva o sobrenatural, para que você vença as batalhas, para que você esteja de pé diante de toda qualquer situação. Ele diz: aquele que é nascido de Deus. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de Deus, da água e do Espírito? Jesus falou: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que é nascer de novo? É a pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, se arrepender dos pecados, crer em Jesus como único Salvador, depois ela vai ser batizada nas águas e vai ser selada com o Espírito Santo. Ela nasceu de novo, nasceu do Espírito. E agora então ela está preparada. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então agora, através da fé, você vai vencer todas as batalhas, a tentação, o pecado, o diabo, as lutas, as batalhas. Tudo é pela fé. No reino de Deus, a fé é a moeda, né? A nossa moeda no reino de Deus é a nossa fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é uma fé no seu poder, no seu caráter, uma fé na sua palavra, nas suas promessas. Então nós vamos fazer aqui um pequeno estudo falando sobre a fé. O que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Vou ler alguns versículos aqui que falam sobre a fé. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, resuma a fé em uma palavra. A fé é uma certeza. O que é fé? A fé é a certeza. Certeza das coisas se espera, é a prova daquilo que não se vê. Eu não preciso ver, eu não preciso ouvir e sentir, mas se Deus falou na palavra, eu creio. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Então a fé se baseia na palavra de Deus, no caráter de Deus, que é imutável. A fé é crer no caráter de Deus. A fé é confiar, dependendo da situação, você decidiu confiar em Deus, na sua palavra, na sua promessa. Fé é o quê? Decidir, crer. Dependendo da situação, você decidiu crer. Como ter a fé? Como que você vai alcançar a fé? A Bíblia mostra aqui, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele diz que a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então por isso que é importante você vir na igreja, você ouvir a palavra de Deus, você ler, meditar, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé ela se baseia
ela se alicerça sobre a palavra de Deus. A fé não é um pensamento, um desejo, um sentimento. Não. A fé, ela se apoia naquilo que está escrito. Deus falou, eu creio, vai acontecer em nome de Jesus. Então a fé é você crer na palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais você ouvir a palavra, mais se envolver com a palavra de Deus, ouvir a pregação, você vai crescer na fé. Por que a fé é importante? Vamos ver isso aqui, por que a fé é importante. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. O que faz Deus agir, Deus operar, não é o dó, a pena. Às vezes a pessoa está sofrendo, tadinho do Joãozinho, da Mariazinha. Não, o que faz Deus operar é a fé. Ele tem que ver a fé. Jesus olhava. A Bíblia diz que ele via a fé nas pessoas. Então você vê a fé visível pelo comportamento, as palavras, a atitude. Você vê o homem de fé ou a mulher de fé. Então Jesus viu a fé. Várias passagens dizem isso. Jesus viu a fé, então ele tem que ver a fé em você. A fé é a certeza das coisas que se esperam, como nós. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus, o que faz Deus agir, é a fé na sua palavra. Por que então a fé é importante? Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Segundo, porque ela nos mantém de pé. É ela que vai te manter firme no momento das dificuldades. Terceiro, a fé é o que move Deus em nosso favor. Eu já falei, o que vai fazer Deus agir é a fé. E, quarto lugar, a fé nos conecta com Deus e a vitória na cruz. Então Jesus morreu e ressuscitou. Então pela fé em Jesus, nós já somos mais que vencedores. Mas é tudo pela fé. Como ter fé? Em segundo lugar, como ter fé? Lembrar dos feitos de Deus. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. O profeta diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então você tem que se lembrar dos livramentos, das vitórias que Deus já te deu. Isso vai fortalecer a sua fé. Terceiro lugar, como ter fé? Colocar a fé em ação, é praticar. Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Você tem que ter uma fé prática, orar, jejuar, colocar a fé em ação, orar, determinar, mandar o mal embora. Você exercitar a sua fé, orar pelos enfermos, você repreender a tentação, o pensamento errado, o desejo errado, resistir o diabo, é você praticar a fé, você exercitar a sua fé. E aí, como um músculo, você vai exercitando, ele vai crescer, vai se tornar forte. A fé é a mesma coisa, então você tem que exercitar a sua fé no dia a dia, e aí ela vai crescer, vai se firmar. Então isso é importante. Qual o resultado da fé? O resultado, milagres, você vai viver o sobrenatural, o agir de Deus, vitória, você vai vencer as batalhas pela fé. Força, você vai ser uma pessoa forte espiritualmente, vai ter coragem, a fé nos dá coragem para enfrentar os desafios. Você vai ter experiências com Deus, a pessoa de fé vai ter muitas experiências com Deus, vai ter resposta às orações. Amém? Você quer ter um ano abençoado? Então tenha uma fé viva, uma fé firme e uma fé inabalável. Vamos orar agora? Pai querido, eu oro, Deus, para que o Senhor fortaleça a fé desse homem, desta mulher que está ouvindo esta palavra e que ela tenha uma fé viva, eficaz, ativa, uma fé firme, uma fé inabalável. Meu Deus, tira toda a dúvida, a confusão. Meu Deus, fortalece que a fé desta pessoa possa crescer de fé em fé, de glória em glória, constantemente, diariamente, como diz a tua palavra. E, meu Deus, que ela seja conduzida em vitória, em triunfo. Eu oro junto com ela, usando o poder e a autoridade que há no teu nome e combatendo toda qualquer ação do inimigo que tenha atacado a saúde dela, a família, a mente. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda ferramenta forjada contra nós, não prosperará.
Toda ação do inimigo cai por terra agora, vai embora toda doença, vai embora toda depressão, ansiedade, o medo, o pânico, vai embora agora toda dor nas costas, toda dor de cabeça, toda dor no corpo, mal-estar, vai embora toda insônia, vai embora toda a perturbação mental, todo pensamento negativo de derrota, de fracasso, pessimista, vai da casa, da família, sai do trabalho, sai da fonte de renda desta pessoa, sai da sua vida espiritual, toda tentação, desejo errado, toda a obra do inimigo, digo mal, fora, sai, caia por terra agora toda a obra do mal, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu oro e abençoo, e nós declaramos a vitória sobre essa situação, crendo na sua palavra, louvamos e agradecemos, Pai, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer. Então ajuda, Pai, essa pessoa a permanecer firme na fé. Eu os abençoo. Obrigado e amém. Glória a Deus, forte abraço, tenha fé e fique com Jesus. Deus abençoe.